Porque você deve estar percebendo que aos poucos as cidades estão flexibilizando a quarentena, né? E aos poucos mesmo, porque tá um vai e vem danado nesse negócio. E por isso, eu resolvi separar um pouco da sexta-feira, que eu avisei a produção. Falei, ó, separa um pouco da sexta-feira para eu dar minha opinião, né? Porque o Estado de São Paulo, eles vem desenvolvendo um plano em que existem fases diferentes que vão alcançando de acordo com a cor, né? Então, você que não entendeu ainda muito isso, a gente vai explicar aqui. E para avançar, precisa alcançar os índices ideais. E aí a cor vai liberando os comércios ou não, né? E acontece que não é só para frente que a cidade pode ir. Ela pode voltar também a uma cor laranja, uma cor vermelha. Acaba regredindo, né? Acabar regredindo. Ou seja, põe a cor verde, reabre tudo, depois volta atrás. Ô, E Paulinho, aí dá um pra- nó na cabeça de todo mundo. Pois é, um exemplo. Campinas pôde no começo abrir os comércios, mas devido às altas ocupações nas UTIs da cidade, ela teve que regredir e voltar para a fase vermelha. Ou seja, só pode funcionar o comércio essencial lá no município de Campinas. E para situar o pessoal da Baixada região, né, na Santista, verdade. isso, o pessoal também da Baixada Santista, que está na fase laranja, onde pode funcionar o comércio de rua, shoppings, e por 4 horas, além dos serviços essenciais na região de Campinas, Piracicaba, as cidades estão na fase vermelha lá, né? Porque Quando só funciona serviço essencial mesmo. Isso muda toda sexta. Então hoje é sexta-feira, então daqui a pouco pode mudar tudo. Exatamente. Né? Normalmente esse horário acontece uma reunião, uma divulgação, uma coletiva de imprensa lá no Palácio dos Bandeirantes e o governador, junto com as outras secretarias, atualizam os dados se as regiões, na verdade, elas estão aptas, ou seja, se elas vão progredir ou regredir ou se manter na mesma fase que está, na verdade, né? Olha, mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é falar um pouco sobre futuro e parar agora um pouco para analisar que os bares e restaurantes, eles precisam, na minha opinião, na minha humilde opinião, abrir, tá? Porque essas pessoas não estão aguentando mais, mas ao mesmo tempo, com cuidado. Eu sou totalmente contra os comércios, né, abrirem das 11 às 5 da tarde, né? Por quê? Porque bar que só abriria à noite não pode abrir, tem que se adaptar. Vai ter que se abrir das 11 às 5. Eu não concordo. Eu sei que o dinheiro está difícil para o empresário, mas o empresário sustenta uma cadeia, não só o restaurante dele, mas ele pede para fornecedor alimento. É uma cadeia que é sustentada nisso. E para funcionar, para as coisas darem certo, precisa funcionar no horário que sempre funcionou. Essa é a minha opinião do Paulo Mansur. O comércio vai abrir, ter que abrir das 8 da manhã às 20 horas, como sempre abriu. E ter regras para a quantidade de pessoas que vão no local. Não multar as pessoas, sou totalmente contra a multa. A pessoa, ela tem que sim sinalizar para o comerciante, sinalizar de novo. Na terceira vez pode haver uma multa. Mas antes da multa precisa ter 2 conversas, precisa ter alguma como que ele fala, seu Getúlio? Só uma autuação, uma notificação, não já multar direto. Por exemplo, a obrigação de usar máscara. Vai multar a pessoa, o cidadão que vai usar máscara? O cidadão não tem nem mais dinheiro para comer, como é que vai ser multado? O cidadão, a prefeitura, ela precisa chamar o cidadão que está sem máscara para conversar com esse cidadão e automaticamente, depois que conversar, dá uma máscara para ele. Fala, ó, ô seu Paulo, por exemplo, você está sem máscara aqui, você está andando na rua, você está sem máscara. Olha, pega uma máscara aqui para você, mas não pode andar sem máscara na cidade de Santos. Ô, Paulo, sabe Não pode chegar lá e meter uma multa no cidadão, como se ele não fosse ninguém, e falar assim, ó, volta pra casa, que não pode sair daqui. Que história é essa? Que história é? Você tem que conversar com a pessoa, conversar com o cidadão e dar uma máscara pra ele.
e orientar ele. Fala, ó, você está prejudicando outras pessoas, você está andando sem máscara. Então coloque a máscara e, ó, pega uma máscara aqui para você. Não multar. Nosso país está sem dinheiro, está todo mundo sem dinheiro. Você quer multar a pessoa? Que história é essa? Paulo, e rapidamente, só para constar, alguns comerciantes estão fazendo abaixo-assinado porque eles não concordam. Um exemplo, você tem uma loja de roupas e a pessoa vai e tira a máscara dentro da sua loja. E o que acontece? Quem é autuado é a loja. Eles não concordam por isso, porque eles têm que ficar de babá do consumidor. Então eles falam que quem tem que ser multado é apenas o cliente, porque a loja dá a norma, a regra, que é usar a máscara. Se o cliente vai tirar ou não, é a critério dele, porque eles não querem ficar de babá do cliente. Você quer comentar? Olha, não, eu quero comentar, é o seguinte, eu sou empresário, então eu olho mais pelo lado empresarial e às vezes o político, por exemplo, o Covas, que ele é prefeito da cidade de São Paulo, às vezes ele tem uma visão mais política, né? Mas ele está coordenando a cidade de São Paulo, que é uma cidade muito grande. Então ele tem que ter essas duas visões, a empresarial também. Eu, do lado empresarial, falo o seguinte, o comércio, ele tem que abrir não durante 4 horas, de segunda a sexta. Ele tem que abrir no horário normal. Por quê? Porque o comerciante, ele vai acabar pagando menos para o funcionário, ele não vai ter retorno na venda dele, ele tem que pagar o aluguel por um período cheio, ele não vai pagar o aluguel durante 4 horas. E o empresário, se ele está no período normal dele, das 8 da manhã às 20, às 18, as pessoas que vão vir para o negócio dele, ele pode pedir para esperar fora do negócio dele, porque ele está o tempo todo lá, ele vai estar mais tempo, então ele pode falar, ó, espera um pouquinho que tem 3 pessoas aqui sendo atendidas, depois entra. Ele pode colocar máscara na porta, aquela máscara descartável que a pessoa usa só para entrar dentro do comércio e tira se a pessoa não tiver com a máscara, e colocar regra dentro do negócio dele quando a pessoa entrar, pôr álcool gel na porta, fazer diversas ações, o comerciante. E eu tenho certeza que o comerciante faz isso, porque ele quer que as coisas abrem. Se o governo, se a prefeitura der uma ordem dessa para o comerciante, numa boa ele faz, mas ele precisa estar funcionando. A partir do momento que a prefeitura, que o governo fala para ele, fala, só fica 4 horas aberto, ele vai ganhar menos, ele vai trabalhar menos, ele vai ter que pagar o mesmo aluguel, ele vai ter que um custo maior, para ele não vale a pena abrir. Exatamente. Tá? Então, se o comércio fica mais tempo aberto, ele tem um período maior de faturar, ele pode colocar regra para a pessoa entrar dentro do negócio dele. Ô Paulo, e outra coisa também, um exemplo, o governo alega essa diminuição no horário para evitar aglomeração. Mas um exemplo, agora o comércio pode funcionar de segunda a sexta por 4 horas, de segunda a segunda por 4 horas, ou 4 dias, funciona 4 dias por 6 horas e os outros 3 dias ficam fechados. Eles dão essa desculpa que é para evitar aglomeração, mas assim, quanto maior a faixa horária, você dá mais opções para o cliente, para ele consumir, evitando aglomeração. Então é totalmente contrário, né? Sim. E outra, o restaurante tem que fechar 5 horas da tarde. Mas quem é um restaurante tradicional que funciona apenas para jantas, a pessoa vai jantar 4 horas da tarde? É surreal, né? É surreal. Uma pizzaria, por exemplo. Como é que o cara vai comer pizza às 5 horas da tarde? Não tem como. Até às 5, na verdade. E outra coisa, se você tem lá um restaurante e você pode colocar, de repente, o restaurante cabia 50 mesas antigamente, agora vamos liberar para 20 mesas. Como é que ele vai ter essa rotatividade? Só se ele tiver tempo de horário e espaço. Vai funcionar até 1 hora da manhã o restaurante, certo? Aí ele pode colocar de meia em meia hora, vai saindo pessoas e vai entrando outras. Porque senão a conta não fecha do restaurante. Se antigamente tinha 50 mesas, agora ele diminuiu para metade, que é 20. Como que ele vai ter um fluxo para ele abrir o negócio dele? Só se ele tiver um tempo maior. Então, a prefeitura ela não pode mexer no horário, vai abrir de tal hora a tal hora. Se ela vai abrir o comércio, ela tem que abrir. Ela tem que abrir e colocar o comerciante com regra para ele gerenciar o negócio dele. Assim como o shopping. Não dá para o shopping abrir 4 horas. O shopping tem que abrir o tempo que ele sempre abriu, mas com regras de quantidade de pessoas que vão entrar, né? Pois é, uma série de normas. Uma série de normas, mas quem quiser ir no shopping vai, e quem quiser ir no supermercado vai. Isso mesmo. Entendeu? Tomando os cuidados. Se deixar a gente ficar discutindo aqui até amanhã, Sim. mas o programa acabou. Essa é a minha opinião.